Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas, Marco Apolo Muniz. Muito boa noite, secretário. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos os nossos ouvintes que nos acompanham a partir desse momento aqui. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui conversando com a gente. Obrigado. Então, o senhor concedeu aí uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, né, para fazer um balanço das ações desenvolvidas este ano, que foi um ano atípico de pandemia, um ano muito difícil em todos os setores, mas atingiu mais fortemente a indústria da cultura. Como é que foi esse ano atípico trabalhar com cultura aqui no estado? Para a gente realmente foi um desafio muito grande. A gente estava cheio de planos para um planejamento muito bem estruturado para 2020. Começamos um ano com um liceu lá em Vira, né, um centro de artes lá em Vira, onde a gente já estava atendendo mais de 400 jovens e crianças. Na sequência, a gente começou um processo de modernização, uma reforma no Teatro Amazonas, da ordem de R$2.100.000, recurso que veio do IFAM, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que permitia ali nós fazermos uma série de adequações de segurança no sistema de combate e prevenção de incêndio do teatro. Isso significava também pintura. Isso tudo já estava caminhando. Fizemos o carnaval num processo realmente de retomada do retorno do público ao sambódromo, e aí deparamos então com a pandemia, e aí passamos ali a partir do dia 6, 17 de março a cancelar todas as nossas programações, que era o que pedia naquele momento. Fizemos um levantamento a partir daí para entender qual seria a nossa estratégia, porque era algo que não se sabia o que teríamos para frente, quanto tempo isso tudo duraria, né? Um impacto para todo mundo, claro, secretário. Então a gente começou a migrar as ações da secretaria para dentro das plataformas digitais. Nós digitalizamos a secretaria e fizemos uma série de projetos como Cultura Sem Sair de Casa. Fizemos também a nossa agenda virtual, que permitia que os artistas pudessem divulgar principalmente as suas lives solidárias e pudessem ali de alguma forma ter acesso a algum recurso. Lançamos um edital que a gente chamou na época de Fica na Rede, Maninho, que dá uma ambiguidade aí, né, para as pessoas ficarem em casa e ao mesmo tempo conectados na rede. Conseguimos premiar 290 projetos de conteúdo digital e fomos então desenvolvendo uma série de atividades, tanto pela secretaria como em parceria com outras secretarias, permitindo inclusive a entrega de alimentos, de ranchos, dentre outros. Secretário, o que é possível ainda executar nesse ano de 2020? Teve, né, vários projetos que foram interrompidos, né? Vários, né? Você inclusive falou aí alguns. É possível ainda executar alguma coisa em 2020? Desses projetos que foram interrompidos, eles ainda estão em pauta? Sim, alguns. A gente executou recentemente uma expedição cultural, que nós fomos ali para o Alto Solimões, Tabatinga, fomos para Benjamin Constant, Atalaia do Norte, com um conjunto de ações culturais. Estamos agora com a nossa programação natalina no Teatro Amazonas. Passamos pelas 5 zonas da cidade, nas escolas, no Centro de Ensino Integral, que tem auditório que permite que a gente mantenha ali um distanciamento, né? E além disso, a gente vem dialogando com todos os municípios, dando aí todo o apoio que nos cabe, e ainda tem mais um detalhe: nós estamos operacionalizando a Lei Aldir Blanc, que é a lei emergencial, que está fazendo com que a gente comece a ter resultados agora com a geração de uma série de conteúdos culturais realizado pela própria classe artística, com esse incentivo do governo. Do governo federal, maravilha. E além disso, antes dessa da Lei Aldir Blanc, o que vocês puderam fazer para ajudar o artista amazonense? Além das lives, de propiciar todo esse universo e essas ferramentas para os artistas locais. Na verdade, nós ficamos bem limitados, porque o artista ele vive basicamente da sua apresentação, assim como os técnicos dependem dessas apresentações para também atuar. Então realmente foi um mercado que ficou praticamente parado. Uma série de articulações foram feitas, inclusive nesse diálogo junto ao comitê para flexibilização de algumas atividades que permitia o retorno do trabalho do músico, por exemplo. O Teatro Amazonas foi o primeiro teatro a abrir no país, foi inclusive matéria nacional à época, funcionando com 50%. Até hoje não tivemos nenhum tipo de incidente naquele espaço, que também permitiu a retomada de algumas apresentações, assim como todos os nossos espaços
espaços culturais. São 57 equipamentos culturais que foram retornando com responsabilidade a partir do momento que foi possível, e com isso a gente começou a retomar algumas atividades. Esse momento agora é o momento que a gente identifica realmente a partir dos números da Covid, que estão aí sob controle, né? Então, é um número que a gente percebe que, e chegando também ao fim do ano, onde a gente percebe que a gente precisa dar essa opção a essa cadeia produtiva também a terem um final de ano mais digno. E aí uma série de iniciativas foram implementadas para que a gente tivesse então essa retomada, essa alavancada aí das atividades culturais. A Lei Aldir Blanc é uma, a nossa programação de Natal é outra, e outras articulações que a gente vem feito junto à classe, o funcionamento de alguns espaços, com o decreto do dia 1º de dezembro, está permitindo que esse movimento retorne aos poucos. Secretário, voltando aí com a Lei Aldir Blanc, é um repasse federal, né? Quanto foi repassado para o governo do estado e os editais foram contemplados? Já está sendo realizados os eventos? Como é que vai ser isso? Até quando tem esse tempo aí para realizar esses projetos da Lei Aldir Blanc? O estado do Amazonas recebeu 38 milhões e agora nós estamos recebendo o retorno dos municípios que não se inscreveram. Infelizmente, 39 municípios, apenas 22 municípios solicitaram recurso e 39 municípios não solicitaram. Então esse recurso veio para o cofre do estado, uma quantia que hoje já é de 7 milhões e 200, e nós abrimos 3 editais. Um que a gente intitulou Feliciano Lana, onde foram agraciados 531 projetos, que esses já estamos começando a pagar agora esses dias, né? Nós lançamos o Equipa Cultura, que era um voltado à aquisição de equipamento, porque muitos acabaram se desfazendo dos seus patrimônios para poder ter as condições básicas naquele momento. Okay. Então esse edital permite que alguns aí consigam rever o seu equipamento, e fizemos um que a gente chamou de Encontro das Artes, com recurso 100% voltado a atividades a serem desenvolvidas no interior do estado. Com isso nós teremos 804 projetos contemplados. Sim. O que a gente calcula que vai estar atingindo algo em torno de 16 mil trabalhadores e trabalhadoras da cultura diretamente, e isso deve chegar a quase 32 mil quando a gente fala indiretamente a partir das ações que serão desencadeadas a partir daí. Certo, muito bem, muitos artistas, muitas pessoas. Agora, secretário, a polêmica do fim de ano foi em questão do valor pago pelo governo do estado para a montagem da árvore lá do Largo de São Sebastião, de 2 milhões de reais. O senhor disse em entrevista que houve um equívoco sobre esse valor. Explica pra gente, por favor. Nos causou espanto quando a gente viu ser divulgado o valor da árvore, que nunca foi esse valor, nunca foi planejado dessa forma. E aí, quando eu fui buscar a informação, realmente havia sido feita uma publicação na quarta-feira no diário, e essa informação é que estava prevalecendo. Quando no Diário Oficial? No diário da quarta-feira da semana passada. Certo. Quando questionei o que tinha havido, eles identificaram lá que haviam publicado de forma errada, porque inclusive não estava com o extrato especificando o que eram os serviços e os valores individuais, e eles já haviam mandado ali a errata. Só que aí esse diário demorou para rodar, já saiu recentemente, e aí gerou essa questão toda. Nós de imediato mandamos as informações corretas para todos os veículos, para a Assembleia, para todos, mas infelizmente ainda se ficou ali em torno... Esse ruído. Ficou em torno de um valor realmente que não é real. O Natal é um conjunto de ações que inclui inclusive a árvore de Natal, inclui nosso espetáculo de dentro do Teatro Amazonas, as ações que nós fizemos nas escolas, nas 5 regiões, da cidade, e também tinha um conjunto de ações voltadas ao interior do estado, e inclusive já ações voltadas aí para o início do ano, que é a nossa programação de férias, que a gente precisava ter programado agora. Sim. Uma vez que a Secretaria de Fazenda está fechada em janeiro. Por isso que na errata já saiu menor. Esse a gente já naquele momento identificou que poderia seguir de uma outra forma, e esse saiu do montante, eu falo no que diz respeito à contratação, mas o recurso já está em caixa para que a gente possa vir a executar essa atividade. Então esse valor, o corrigido que eu vi na imprensa, né, era de 1,5. Exatamente, para todas as atividades. Para atividades do estado, em todo o estado, referente a Natal. Exatamente, é importante entender, eu pedi para a equipe fazer um levantamento, a nossa equipe de economia criativa, a gente está falando de 831 empregos diretos gerados a partir das atividades, não só das pessoas que trabalharam na execução do evento,
mas também dos empregos gerados naquele entorno ali. A cadeia produtiva como um todo. Então, 1,5 milhão de reais para a programação de Natal. Exatamente. E aí a gente tem um impacto, nós temos 41 estabelecimentos ali ao redor do teatro, né? E a gente já estava recebendo essa demanda desde novembro, tanto dos artistas que já atuam, né, nessa atividade, como também da população. Pô, não podemos deixar de ter o Natal. O Natal, ele tem um simbolismo muito grande, né? É um símbolo de esperança, é um momento de renovação, de a gente entender o que foi o ano de 2020 e nos prepararmos para 2021. E a gente, naquele momento, começou a se programar. Mas somente a partir do decreto de 1º de dezembro é que foi possível realmente a gente entender que seria possível fazer, né? E aí a forma é muito simples, é uma matemática básica. O processo já é um processo pronto, porque realmente é algo que acontece todos os anos. Mas nós teremos que termos começado em julho. E a gente não esperava por uma pandemia, né? Ninguém esperava, lógico. Então, isso acabou nos obrigando a tomar ações ali, providências emergenciais, para não deixar de realizar a atividade. E não deixar de empregar, então, toda essa cadeia que estava esperando por isso, entende? E isso certamente tem um retorno para o Estado, com toda essa economia gerada a partir desse movimento que a gente faz ali ao redor do lago. Secretário, já tem aí alguma perspectiva para 2021? É claro que tem, mas nós ainda estamos sem, né, em relação à pandemia, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Mas você já tem um planejamento, alguma coisa, um auge para 2021 dentro da cultura, dentro dessa programação toda? Sim, o planejamento já foi passado, inclusive, até para uma previsão do Estado, para uma programação do Estado, mas ela realmente ainda é, de uma certa forma, incerta. Sim. Por conta de nós não sabermos exatamente quando nós poderemos voltar a uma rotina. O que eu consigo adiantar é já o Carnaval, aqui em primeira mão, que não acontecerá no período tradicional, ali em fevereiro, não só o Carnaval, como toda aquela programação desse período. Ele deve ser adiado, a gente já está conversando com os presidentes das escolas de samba, para que a gente possa realizar ele em data posterior, a partir do entendimento melhor dessa nova realidade. Sim. Da saúde, com vacina, todas essas De repente até um novo formato, porque isso. Rio de Janeiro, Salvador, todos eles adiaram, né? Porque não se sabe como é que vai. Julho, inclusive. Exato. Já divulgou recentemente o calendário. Isso. A gente está indo na mesma direção, entendendo que cada estado tem uma realidade diferente. Tem os seus números diferentes, lógico. E o Réveillon também no mesmo sentido, né, secretário? O Réveillon, ele já foi divulgado, tanto por nós, eu vi o município também fazendo uma divulgação, que não estaria realizando. A gente normalmente realiza a programação natalina e o município, nos últimos anos, tem realizado... Sem Ponta Negra esse ano. Exatamente. Então, assim, o Natal fica mais para o governo e a prefeitura realiza o Réveillon, não é nos isso? últimos tempos tem seguido essa tendência, né? Então, dessa forma, a gente consegue não conflitar a programação e atender a população. Tá certo. Okay. Então, esse ano atípico, né, secretário? Totalmente atípico, mas a gente espera que logo a gente consiga retornar aí a nossa rotina. Sem dúvida. E fazer essa cadeia produtiva da cultura girar novamente, como sempre girou. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas, conversando com a gente, esclarecendo as questões. Conversamos com o secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz. Muito obrigado, Carimbe, obrigado, Carlão, um abraço a toda a equipe técnica aí e ao carinho de todos aqui na Mix e nos receber. Obrigado. Estamos aqui à disposição. A Mix está sempre com as portas e os microfones abertos para que o governo, claro, exponha suas ações e suas atividades. Uma ótima noite, obrigada. Boa noite a todos.